Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube, o seu canal do direito. Você sabe, só aqui no canal da TV Damásio, você encontra, portanto, o direito enfrentado em profundidade, de forma abrangente, com profissionais aí experientes no mercado. E temos a honra, a grande satisfação, a alegria de trazer nesta oportunidade para tratar de um tema muito importante, que é o tema o mercado jurídico no mundo BANI, a nossa satisfação, a nossa alegria de poder trazer o senhor Mário Ezequiel. Olá, Mário, tudo bem? Olá, Zequinho, tudo ótimo? Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Quero parabenizá-los por essa iniciativa, que vocês tenham utilizado aí esse canal para divulgar conhecimento. Então, me sinto muito honrado aqui pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Muito bem, eu quero deixar registrado que é uma honra e uma satisfação de tê-lo aqui conosco, aqui na TV Damásio, né, pelo YouTube. É uma grande alegria e um tema tão atual, um tema de suma importância, um tema tão procurado e um tema que aquele que está nos assistindo, você que é nosso aluno aqui da graduação, nosso aluno da pós-graduação, ou nosso aluno das carreiras jurídicas, ou até mesmo alunos do curso de Direito de todas as faculdades do país, advogado, advogada, um tema super importante, o mercado jurídico no mundo BANI. E o nosso palestrante de hoje vai nos mostrar o significado, portanto, aí deste mundo BANI, daqui a pouquinho. Porque antes me permitam fazer a apresentação para o nosso palestrante de hoje, nosso conferencista, o senhor Mário Ezequiel, sócio fundador e consultor da Boria, que é, na verdade, a Boria, uma consultoria especializada em gestão de escritórios de advocacia. Foi gestor do escritório Matos Filho Advogados por mais de 16 anos, profissional com mais de 30 anos de experiência nas áreas administrativa e financeira de empresas como a Arthur Andersen, AC Nielsen, Hertz e The Boston Consulting Group. Graduado no Conselho de Administração pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, formado em Economia pela FAAP, com MBA em Gestão Estratégica e Economia de Negócios pela FGV, é professor e palestrante em diversas instituições renomadas, como a própria Fundação Getúlio Vargas, a ASP, o CRA, a FENALOL, IBC, OAB, entre outras tantas instituições. Possui um canal idealizado por ele, que aborda temas sobre gestão de escritórios de advocacia. Acessem lá, que é o canal Boria. Foi colunista do site Consultor Jurídico, que é a maior revista jurídica pela internet no país, consultor lá por 4 anos, onde quinzenalmente abordava temas sobre gestão de escritórios de advocacia. Autor do livro Gestão Eficiente de Escritórios de Advocacia. Eu repito, livro Gestão Eficiente de Escritórios de Advocacia. Como advogados e administradores podem transformar a prestação de serviços jurídicos em negócios mais rentáveis, que foi lançado pela editora Sampo. Foi coautor do livro Administração Legal para Advogados, que foi lançado pela GVLO. Uma alegria, uma satisfação, e quando eu pensei em trazer para você que está nos assistindo, a temática voltada para o mercado jurídico, a administração de escritórios, eu não pensei em outra pessoa, não pensei em outro profissional, senão daqueles que é o mais renomado, né, no mercado jurídico, que é exatamente nosso palestrante de hoje, Mário Ezequiel, do qual passo a palavra agora em definitivo para a sua apresentação. Alegria tê-lo conosco, Mário. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí, e principalmente pelas gentis palavras. Fico muito honrado aí com a sua apresentação. Eu vou colocar alguns slides, eu trouxe alguns slides, eu vou projetá-lo aqui. Só um minutinho, vamos ver se todos aqui conseguem ver. Já estamos com os slides aqui. Bom, a ideia é falar um pouco sobre o mercado jurídico no mundo BANI. E talvez a primeira dúvida que surja a muitos é o que é isso, né? O que é BANI. E a ideia, eu quero abordar um pouco isso nesse tempo, nesses 45 minutos aqui, nessa próxima 1 hora que estaremos juntos. Primeiro ponto, BANI, na verdade, é um acrônimo que foi criado recentemente
há um ano, aproximadamente, em função... Isso aqui é meu currículo, eu vou passar, porque o Zé já comentou, mas um pouco é isso, né? O que é o BANI? Como eu falei, é um acrônimo que foi criado ano passado para tentar retratar um pouco esse mundo que nós estamos vivendo pós-pandemia. Talvez seja de conhecimento da maioria das pessoas um outro acrônimo chamado VUCA, né? Que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. O termo é em inglês, então nem sempre nem todas as letras dão para formar as palavras em português. Mas esse acrônimo VUCA, que eu acredito que a maioria conheça, ele foi criado no final dos anos 80, 90, quando acabou a Guerra Fria. E ele representava, então, como as siglas dizem, volatilidade que o mundo trazia, incerteza, complexidade e ambiguidade. E agora, em função da pandemia, alguns estudiosos criaram esse novo acrônimo, que tenta, ou que busca representar o mundo que nós estamos inseridos. Então, entender isso, ter uma consciência disso, nos ajuda a nos posicionarmos do ponto de vista profissional e, muitas vezes, também do ponto de vista pessoal. Não que um anule o outro. Era VUCA, agora não é mais, é BANI. Não, o mundo ainda continua volátil, continua incerto, complexo e ambíguo. Na verdade, esse acrônimo vem trazer um pouco mais de luz ou de realidade frente a isso. E aí vamos entender um pouco mais o que é isso, né? O B, na verdade, e como eu falei, o termo é cunhado em inglês, ele vem da palavra brittle, que significa frágil. Ou seja, nós estamos numa situação onde o mundo se apresenta com alta fragilidade, né? Não existe mais controle sobre algumas coisas. Então, a gente observa que aqueles modelos de gestão, aqueles controles que eram usuais, eles não funcionam mais. E aqui alguns exemplos do que retrata essa fragilidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Covid, ela mostra isso. Vem um novo vírus, chega aproximadamente um ano, e o mundo inteiro fica refém dele. Ninguém sabendo o que fazer. Independente de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, pessoas esclarecidas ou não, ele atinge o mundo inteiro e isso mostra a fragilidade desse mundo que a gente vive. Algo que surge inesperadamente e, de repente, cria um caos onde a gente não sabe como se posicionar. Um outro exemplo disso são os hackers que estão aí, que trazem, muitas vezes, uma situação de insegurança, de fragilidade. Recentemente, hackers que invadiram tribunais aqui no Brasil, criando uma situação completamente delicada. Enfim, isso retrata a realidade onde nós estamos inseridos. Portanto, nós temos que aprender a lidar com isso. Quando a gente vai para a área jurídica, talvez, para trazer alguns exemplos nesse sentido, robôs, que já existem há algum tempo, substituindo algumas atividades operacionais, rotineiras, do mercado do advogado, e que traz uma certa evolução. Falamos também em alguns outros aplicativos envolvendo inteligência artificial. Eu não sei quão é familiar para vocês, mas os famosos ODRs, né, que vem de uma sigla em inglês, Online Dispute Resolution, que são sistemas, são algoritmos resolvendo certas pendências, né, que não precisam mais do advogado. Para alguns tipos de negociação, de mediação, esses aplicativos ou essas inteligências artificiais conseguem equacionar parte considerável. Então, parte daquele trabalho que era executado por advogado, hoje tem sistemas fazendo. Então, eu, enquanto advogado, tenho que aprender como é que eu vou lidar com isso. Antigamente, o concorrente do advogado era outro advogado, até porque no Brasil só pode prestar o serviço do direito quem é advogado. Mas agora nós temos, quando eu falo agora, não é exatamente nesse momento, mas há alguns anos para cá, isso avançando numa velocidade muito grande. E garanto para vocês que nos próximos anos essa velocidade vai ser ainda maior. Portanto, ter conhecimento que esse mundo onde nós estamos inseridos, esse mundo onde nós vivemos, né, tem essa fragilidade, ter consciência disso nos ajuda, no mínimo, a nos posicionarmos à frente a essa realidade. Seguindo, vem o A. O A vem de ansioso, né? Hoje nós temos uma ansiedade entre as pessoas muito forte, muito grande, né? E não tem como não entender isso. E essa ansiedade não é só conosco. Muita gente fala, a gente é ansioso, e é verdade, a gente liga, a gente não tem mais paciência para esperar, mas é importante entender que isso está presente em todo mundo. De que forma? Isso está presente nos nossos clientes. Eles também estão ansiosos. Quando ligam para o escritório, quando contatam um advogado, eles querem resposta rápida.
Então, portanto, eu, enquanto advogado, ou meu escritório, devo me posicionar a também ser ágil nas respostas, porque alguém vai ser. Né? Eu retrato aqui, eu trago um exemplo que eu gosto de contar, que é muito interessante, que é algo que eu vivi. Vou fazer um parênteses aqui, mas eu acho que isso retrata bem. Eu hoje estou com 60 anos e eu nasci numa cidade no interior de São Paulo chamada Jaboticabal. Eu costumo brincar, para quem não conhece Jaboticabal, eu dou como referência Ribeirão Preto. Ribeirão Preto pertence à grande Jaboticabal. Os ribeirão-pretanos não gostam muito disso. Mas, brincadeiras à parte, eu vivi lá até a minha adolescência, terminei o colegial e vim para São Paulo para fazer faculdade. E, enquanto eu morava lá, eu tinha uma namorada em São Paulo e eu me correspondia com ela por carta. Muito provavelmente, muitos que estão nos ouvindo aqui, existe o carta, era em papel, você escrevia à mão, você fechava, selava e mandava, né? E eu punha um perfuminho para ela poder, pelo meu cheiro, não esquecer de mim. E o que acontecia? Essa carta demorava aproximadamente 3 dias para chegar em São Paulo. Aí um dia para ela ler, para ela responder, mais 3 dias para voltar. Portanto, eu mandava a carta e ficava despreocupado, como um bom garoto do interior, ia brincar, ia jogar bola na rua, jogar bete, né? Algum chamo de bete, um chamo de taco, andar de carrinho de rolimã. Eu só ia ficar preocupado depois de uma semana. Se eu não tivesse uma resposta, colocava a barba de molho. Mas durante uma semana eu relaxava. Hoje, o que acontece com cada um de vocês? Vocês passam um WhatsApp para o namorado ou para a namorada, se esse tiquinho ficar azul e a pessoa não responder em 3 segundos, já estressa. Onde você estava, porque você não respondeu, isso mostra um nível de ansiedade. Uma correspondência, na minha época, estamos falando 40 anos atrás, um pouco mais, esperava-se uma semana por uma resposta. Agora, nós não temos tolerância por segundos. E, de novo, se isso acontece conosco, acontece com todo mundo. Acontece com os nossos clientes. Acontece com os nossos profissionais. Portanto, como profissional, eu devo me organizar, me estruturar, para que eu possa, de fato, atender essa ansiedade desse mundo que nós vivemos. Os profissionais não têm mais paciência para esperar muito tempo na carreira. Eu costumava brincar, enquanto estava no escritório, que a primeira coisa que um estagiário falava quando se formava, ele queria a carteirinha da OAB, era quando queria se tornar sócio. Né? Antigamente não, antigamente a pessoa chegava e sabia que tinha um espaço razoavelmente grande para atingir a sociedade. Esse espaço ainda existe hoje, mas antigamente as pessoas tinham paciência em esperar. Hoje, não. Então, lidar com isso é fundamental. Entender primeiro esse mercado é fundamental. Quando eu tenho consciência da situação, eu posso criar ferramentas para me organizar e atender isso. O N vem de não linear. Né? As estruturas, as relações de hoje, elas não são mais lineares. Né? Elas são difusas, não existe mais receita de bolo. Como é que eu faço isso? Eu tenho um checklist? Não tem mais, porque existem vários caminhos, várias formas de se atingir esse sucesso. Isso acaba acontecendo no dia a dia. E, portanto, entender isso nos ajuda. Né? As coisas são construídas e, de um dia para outro, muda. Né? Eu trago como exemplo aqui, um exemplo lúdico, que eu acho que retrata um pouco isso. Antigamente, para alguém se tornar um cantor, um famoso compositor, eu trago como exemplo aqui Roberto Carlos, que é de domínio público, você levava um certo tempo. Você tinha que ter, primeiro, qualidade musical, aí você tinha que conseguir uma gravadora, depois de muito suor, você conseguia, de repente, gravar um compacto simples. Para quem não sabe, era um disco de vinil que tinha uma música de cada lado. Depois tinha um compacto duplo, com 2 músicas de cada lado. Depois o famoso LP, o long play, com várias músicas de cada lado. Fazia shows para aí você atingir o sucesso. Isso tinha um esforço gigantesco e muito tempo para se chegar a esse nível de popularidade e conhecimento. Hoje, alguém grava em casa no YouTube, publica, no dia seguinte tem milhares, milhões de visualizações e estão famosos. Então, aquilo que demorava um tempão e tinha uma certa regra para que eu conseguisse sucesso, hoje não. As pessoas podem ficar famosas, se tiverem sucesso, do dia para a noite, literalmente do dia para a noite. Isso vale para as organizações. Estamos vendo várias startups aí que surgem em um curto espaço de tempo, desbancam empresas que tinham décadas. Quando a gente olha as maiores empresas na Bolsa de Nova York, não existiam, não eram as 10 maiores, há 10 anos atrás, não estavam na situação que estão hoje. Então, essa não linearidade
em relação às organizações está presente também nos escritórios, está presente também na nossa carreira. Portanto, quando a gente olha isso, é o seguinte, não tem mais um único caminho para atingir o sucesso. Existem vários caminhos. Então, eu preciso olhar, identificar com aqueles com os quais eu tenho maior facilidade e como fazer isso. Saiba que toda moeda tem dois lados. Então, ao mesmo tempo que o mercado abre inúmeras oportunidades para mim, eu não preciso seguir toda aquela checklist que tinha antigamente, ele abre também para a concorrência. Portanto, os meus concorrentes, os outros advogados, também têm a mesma facilidade, também têm a mesma disponibilidade para se atingir isso. Aí vem o I, né? O I de incompreensível. Hoje, muitas das coisas estão muito difíceis da gente entender, da gente compreender. Não sabemos mais qual caminho seguir, né? Como exemplo, estamos vendo fake news. O mercado está cheio de fake news. A gente recebe diariamente notícias que não são verdadeiras e cada vez mais bem construídas. Temos que tomar um enorme cuidado para não compartilhar ou para não acreditar em tudo aquilo que nós estamos lendo, que nós estamos recebendo. Isso gera uma certa incompreensão. Como é que eu vou compreender esse mundo? Eu não consigo tomar cuidado de checar tudo isso. Tem alguns sites, inclusive, que nos ajudam a verificar se aquela notícia é real ou não. Mas isso demanda um certo tempo, não é algo tão automático. As notícias chegam muito rapidamente e a própria tecnologia tem feito com que isso seja cada vez mais presente, infelizmente, e com uma qualidade melhor. Então, esses fake news, como existem inúmeros outros, não quero me estender muito aqui, mas para mostrar que nós temos uma dificuldade muito grande em compreender esse mundo, né? Aí está a inteligência artificial, alguns algoritmos trazendo mudanças no mercado e não diferente no mercado jurídico. Portanto, mesmo que tenhamos dificuldade de entender, de compreender, é muito importante a gente nós nos empenharmos em saber como essas ferramentas podem nos ajudar, né? Você tem hoje jurimetria, você tem análises preditivas, ou seja, de conseguir analisar pareceres e decisões de determinados juízes, de determinados tribunais, e através de alguns algoritmos conseguir prever a probabilidade de que aquele tribunal, aquele juiz encaminhe uma decisão nessa ou naquela direção. Portanto, ao tomar conhecimento disso, como é que eu posso me preparar para construir a defesa ou para construir a minha argumentação? Então, ter contato com isso e utilizar essas ferramentas, ao invés de ser refratários, aqui eu gosto muito de usar isso muitas vezes, alguns profissionais mais conservadores acabam sendo refratários a isso. Não, isso não vai funcionar na área do direito, isso não funciona, esqueçam, vai funcionar sim. Apesar de existir uma resistência, apesar de uma regulamentação, mas você não consegue frear isso. Então, eu sempre digo o seguinte, ao invés de nós utilizarmos dinheiro, recursos e tempo sendo refratário a essas mudanças, eu os convido a usar o mesmo tempo, o mesmo dinheiro e os mesmos recursos, tentando entender como eu posso utilizar dessas ferramentas em benefício próprio, como eu posso me desenvolver com elas, como eu posso oferecer um serviço melhor ao meu cliente, um serviço melhor à sociedade, utilizando essas ferramentas. Algo que há um tempo atrás, e ainda é para muitos, talvez incompreensível, e mais do que isso, para muitos inadmissível, que é, por exemplo, o juiz robô. É possível isso? Eu digo que hoje já existe um país, a Estônia é um país pequeno, obviamente, é uma situação muito particular. Esse país é considerado hoje, na área do direito, talvez o país que mais investiu em tecnologia, e eles já estão desenvolvendo algoritmos para um juiz robô, que vai tomar decisões de pequenas causas através de decisão de inteligência artificial. Está em desenvolvimento ainda, mas vai dar certo, não vai dar certo? É um belo ponto de interrogação. É bem verdade que muitas dessas inovações acabam não vingando. Nós temos histórias aí, coisas famosas, falou lá atrás que ia acontecer isso, não aconteceu. É verdade, é verdade. Mas outras tantas aconteceram. Então, mesmo que todas essas iniciativas, essas inovações, nem todas venham a se materializar, outras virão. Então, aquilo que a gente fala, não, isso não é possível, isso não vai dar certo, cuidado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente, até trazer um exemplo de uma pessoa em particular que foi extremamente refratário a isso, até sendo irônico, e mordeu a língua, e pagou pesado pela essa posição radical. Então, o que eu digo é o seguinte, de fato, estamos numa situação, num mundo incompreensível, ou com dificuldade de compreender. De novo,
ter consciência disso nos ajuda muito. Então, esse acrônimo BANI busca nos dar luz sobre essa realidade ao qual todos nós estamos inseridos. E a hora que eu entro em contato com isso, eu tenho consciência, eu primeiro fica mais fácil tentar compreender. Tentar saber que eu não estou sozinho. Isso não está afetando só você, isso está afetando o mundo inteiro. Então, portanto, não existe desvantagem competitiva em relação a isso. Pelo contrário, para cada novidade sempre existem oportunidades. Vai depender da nossa capacidade de tentar compreender, observar essas mudanças e como aproveitá-las. Uma outra coisa importante é um termo, esse termo lifelong learning, é um termo razoavelmente antigo, se eu não me engano é da década de 70, foi cunhado pela pela ONU, Unesco, na verdade, e ficou durante muito tempo, e agora, nos últimos anos, muito presente. O que ele significa? Significa o seguinte: não dá mais para parar de estudar. Nós temos que continuar estudando para o resto da vida. Antigamente, a gente fazia lá um colegial, fazia uma faculdade, e às vezes ficava com essa graduação para o resto da vida, tanto sucesso. Quem queria um pouco mais, fazia uma pós-graduação, fazia um doutorado, e aí ficava com esse conhecimento, e ele era válido para o resto da vida. Acontece que hoje não é mais assim. As coisas mudam diuturnamente. Portanto, nós temos que nos atualizar, temos que estar em contato com o mercado, em contato com essas novidades o tempo todo. Então, aqui fica um recado importante. Se nós pararmos de estudar, nós iremos ficar para trás. Temos que estudar para o resto da vida, porque novidades estão surgindo, aquilo que a gente aprendeu muitas vezes não é mais verdade, surgem outras coisas. Eu costumo usar uma expressão, uma figura de linguagem, que eu criei e achei bem interessante, que é o mundo que a gente vive hoje é como se nós estivéssemos subindo uma escada rolante que está descendo. Se eu ficar parado, eu ando para trás. Se eu quiser ficar no mesmo lugar onde eu estou, eu preciso ainda continuar me desenvolvendo, eu preciso subir essa escada na mesma velocidade que ela desce. Dá um exemplo. Digamos que eu seja advogado no escritório de advocacia, seja um advogado sênior, e eu estou feliz. Estou feliz com o que eu faço, estou feliz com a minha remuneração, não tenho uma missão de ser sócio, estou contente. Até para eu continuar nessa posição, eu preciso continuar me desenvolvendo. Se eu parar, as pessoas vão me superar e eu vou sair. Eu não serei mais aceito para isso. Então, mesmo que eu não queira subir, ascender na carreira, para ficar no mesmo lugar, eu continuo me desenvolvendo. Agora, se eu quiser ascender, eu quiser subir, amanhã eu quero ser sócio, pensar na advocacia, ou ter uma empresa, eu preciso subir essa escada rolante que está descendo numa velocidade maior do que ela desce, para que eu possa me desenvolver. Isso como é que a gente adquire? Através de ensino, através de estudo. E muitas vezes, não necessariamente o formal. O formal é importante, ter uma graduação, eventualmente uma pós, mas às vezes fazendo outros cursos, tendo outros conhecimentos, tendo acesso a outras informações que farão parte da minha realidade. Ter esse olhar múltiplo me ajuda muito a entender o mercado e estar presente. Não basta ser só um técnico naquilo que eu sei, né? É importante ter foco, sem dúvida alguma, mas foco em excesso nos atrapalha a visão periférica. Se eu estou olhando, focado só aqui, muitas vezes está passando um caminhão de oportunidade do meu lado e eu não vejo. Então é importante ter foco, é importante ter um direcionamento, mas é importante ter uma visão periférica. Eu tenho que olhar o que está acontecendo no mundo ao meu lado, como é que eu me desenvolvo, como é que eu utilizo isso, mesmo que eu não seja um expert nas outras matérias, mas ter conhecimento até para que eu possa demandar desse mercado algo. Se eu não tiver conhecimento, eu não consigo nem pedir, eu não consigo nem perguntar para que eu possa ter acesso a isso. Hoje, isso aqui é uma colocação já antiga de Altdorfer, em que ele fala que o mundo de hoje nós temos que aprender, desaprender e reaprender. Isso é uma realidade. Por isso a importância do lifelong learning. Eu aprendi, eu tenho alguns conceitos, eu entendi algumas coisas, eu tenho que desaprender isso, porque talvez não seja mais verdade. Eu tenho que reaprender. Eu tenho que adquirir novos conhecimentos, novas técnicas. Muitas vezes no conceito, outras vezes na forma, né? Vou trazer um exemplo aqui da área de direito que transita pela forma. Talvez muitos dos que estão nos vendo aqui não viveram esse passado, porque são jovens. Mas antigamente o questionamento não existia questionamento eletrônico, né? Era em papel. Ia lá o estagiário, com a opção,
protocolava, carimbava, depois para acompanhar tinha que voltar, fazer baixa, antigamente fotocópia, depois veio um scanner, depois veio a máquina fotográfica que você tirava a foto, e agora você tem o peticionamento eletrônico. O que mudou? A forma. Eu continuo peticionando do mesmo jeito, eu tenho que fazer a petição, só que mudou a forma. Ao invés de eu entregar em formato papel, hoje eu mando em arquivo. Ao invés de eu acompanhar, eu tenho que ir fisicamente lá, hoje eu faço acompanhamento através de ferramentas eletrônicas. Isso mudou a forma. Eu tenho que me reinventar. Isso para dar um exemplo. Ou a mudança, muitas vezes, da legislação. Né? A legislação transita por tudo. Então, toda vez que o mundo mudar, que o mercado mudar, obrigatoriamente precisará existir uma regulamentação, seja uma lei, uma norma, uma instrução. Está aí LGPD para nos falar. De comércio eletrônico, quando o comércio eletrônico surgiu, se usava a legislação voltada para o comércio tradicional. Depois se criou, se desenvolveu uma regulamentação, uma lei específica para o comércio eletrônico. Então, toda vez que o mundo muda, e o mundo está em frequente mudança, ocorrerá necessariamente uma regulamentação para isso. E, portanto, o mercado tem que se organizar. E esse transita pelo direito. Então, isso aparece para o advogado, isso abre para o advogado uma série de oportunidades. Diante desse mercado, é inevitável nossa adaptabilidade. Eu acho que está claro um pouco do que eu trouxe aqui. Eu tenho que ser adaptável, eu tenho que me ajustar a esse mercado, eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. Hoje nós convivemos, isso é ímpar na história do mundo, com uma realidade, que nós temos convivendo simultaneamente 4 gerações. Em algumas empresas, 4 gerações. Os baby boomers, que são a minha geração, depois a geração X, geração Y, geração Z, com comportamentos completamente diferentes. E eu tenho que me ajustar. E todas com capacidade de entregar. Todas importantes. Os mais antigos com a sua experiência e os mais jovens também importantes. Eu tenho que me adaptar a essas mudanças. Eu tenho que me ajustar a essa mudança. Antigamente, a mudança de geração é muito rara. Eu costumo dar o exemplo do meu avô para o meu pai, mudou pouca coisa. Agora, comigo, para as pessoas que sucederam a minha geração, tem mudanças significativas. E outras que estão vindo aí. Então, portanto, estar atento e ter a capacidade de adaptação é fundamental para que eu sobreviva nesse mercado. Depois, conhecimentos múltiplos. Não basta mais o meu conhecimento técnico. Vamos ficar aqui onde nós estamos na área do direito. Né? Não basta ser um bom advogado. Isso é condição sine qua non, isso é pressuposto. Se eu não tiver domínio, conhecimento técnico da área que eu atuo, eu estou fora do mercado. Mas não é suficiente. Eu preciso ter noções de gestão. Eu conheço hoje tecnologia, marketing, comunicação. Eu preciso entender o meu negócio. Eu preciso entender o negócio do meu cliente. E até para que eu possa utilizar o direito, essa parte mais técnica, pela qual eu estudei e que eu adquiri conhecimento, eu preciso ter acesso e entendimento a essas outras ferramentas para que eu possa utilizá-las adequadamente e fazer a junção do direito com isso. Não que eu preciso ser um expert em tecnologia. Não, aí para isso tem um profissional de tecnologia. Mas saber usar as ferramentas, ter conhecimento de como isso irá me ajudar, como isso influencia o trabalho do meu cliente, e eu fazer a adaptação disso, irá me ajudar muito a ter sucesso nesse mercado. Então, talvez muitos que estudam direito falam, por que nós estamos discutindo isso aqui? Estamos falando desse mundo bunny, qual a lógica disso com direito? Eu acho que aqui ficou um pouco claro, até do que eu falei, da importância dessa multidisciplinaridade, de ter conhecimentos múltiplos, vastos, porque não dá mais para ser simplesmente um especialista. Insisto, eu tenho sim que ter domínio da minha técnica, no caso do advogado, direito, mas não é o suficiente. Depois, esse mundo demanda uma resolução de problemas complexos. Por quê? Porque aquilo que é simples, nós estamos observando que a máquina consegue fazer. Aquelas atividades rotineiras, operacionais, hoje o robô já faz. Aquilo que era, sei lá, o antigo bater carimbo, né, ou fazer isso, eu tenho robôs fazendo isso hoje. Portanto, como é que eu vou utilizar o saber da pessoa, do indivíduo, do cidadão? É utilizar a sua capacidade cognitiva de resolver problemas complexos, que a máquina ainda não consegue fazer. Então, essa é outra
função, é outra competência, é outra necessidade que eu me desenvolva. O cliente espera que eu traga soluções inovadoras, que eu resolva o problema dele. E muitas vezes, para que eu utilize a lei, a legislação adequadamente para solucionar o problema dele, eu preciso entender esse contexto. Eu preciso ter conhecimento do negócio dele. Eu preciso ter conhecimento desse mercado onde nós estamos inseridos. E aí sim, eu vou ter muito mais facilidade para poder utilizar o meu conhecimento técnico específico, ou seja, o meu saber jurídico, de forma a agregar valor para esse meu cliente. Criatividade. É fundamental que todos nós sejamos criativos. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, no mundo frágil, no mundo ansioso, não linear, né, incompreensível, e ainda tem o VUCA, né, volátil, complexo, incerto e ambíguo, é fundamental que eu use a criatividade, que eu pense diferente, que eu traga soluções e alternativas diferentes. Porque se eu não fizer, alguém vai fazer. Eu costumo brincar que antigamente falava, bom, eu tenho que pensar fora da caixa. Isso já era uma revolução. E eu faço a seguinte provocação. Não existe mais a caixa. Não é pensar fora da caixa, porque a caixa não existe. Não tem mais as bordas. Tudo, em teoria, é possível, desde que, óbvio, não existe uma proibição daquilo. Né? E muitas vezes existe a proibição, mas essa proibição vai ser desconstruída. Muitas vezes eu tenho uma regulamentação que não faz mais sentido. Essa regulamentação, muitas vezes, foi criada há muito tempo atrás, num mundo diferente. E que hoje eu preciso criar novas regras, novas normas. E eu preciso utilizar a criatividade para encontrar essa solução. Sim, enquanto advogado, vocês vão usar o direito. Mas a hora que eu entendo isso e que eu utilizo essa capacidade de criação, ser criativo, inovador, eu acabo tendo uma contribuição muito maior para esse cenário. E aqui eu queria falar uma situação interessante, estamos chegando ao final. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com o efeito beija-flor, alguns chamam de efeito borboleta, são ações que acontecem isoladamente e que desencadeiam um terceiro evento, um quarto evento, que em princípio não teria nenhuma conexão com isso. E aqui eu vou trazer um exemplo genérico, depois trago um exemplo específico do nosso dia a dia. O vidro surgiu no Egito aproximadamente 4.500 anos atrás, quando se fez o vidro, e aí foi se aprimorando. E aí passou-se muito tempo. Já no século XV desse milênio, depois de Cristo, vem a imprensa, na Alemanha. O que uma coisa tem a ver com a outra? O vidro com a imprensa? Nada. São eventos que ocorrem em tempos completamente diferentes e, mais que isso, geograficamente diferentes. Um acontece no Egito, na África, outro acontece na atual Alemanha, na Europa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Em princípio, nada. Mas elas vão desembocar em algo que é fruto dessa nova invenção. Até então, até o século XV, antes da imprensa, a maioria da população era analfabeta. As pessoas não sabiam ler. Né? Eram poucos aqueles que sabiam ler e escrever, muito mais eram, digamos, os clérigos nos mosteiros, né? Escrevendo a Bíblia, escrevendo textos que muito mais voltados à religião, poucos sabiam ler. Então, a maioria da população era analfabeta. Com a imprensa, você consegue multiplicar isso e, portanto, mais pessoas começam a ter acesso à leitura, começam a aprender a ler e utilizar isso. E aí começa a descobrir uma certa deficiência visual, que até então ninguém percebia. O artesão, ele tinha um pouco mais de dificuldade, talvez, de fazer a sua obra, saía muitas vezes com uma qualidade um pouco inferior, porque ele não tinha a mesma visão. Só que com a leitura, as pessoas começam a ficar, não estão lendo mais. Aí surge o óculos. O que o óculos? O óculos, na verdade, só pode existir porque alguém inventou o vidro lá atrás. E alguém descobriu que se eu fizesse uma curvatura nesse vidro, virava uma lente. E que, portanto, poderia corrigir essa deficiência. Então, a imprensa traz uma necessidade nova, que até então não existia, identifica a deficiência visual. Alguém utiliza uma invenção antiga, que é o vidro, e percebe que se eu fizer uma curvatura, eu crio uma lente e eu posso utilizar e corrigir isso. Alguém resolve catar essa lente e virar para baixo. E se cria um microscópio. E um novo mundo se abre. Até então, a medicina não tinha conhecimento de organismo microscópico. A partir do momento que começam a perceber que existem micro-organismos, a medicina começa a ser reinventada. Novidades surgem em relação a isso.
Alguém resolve virar essa lente para cima e se cria o telescópio. E, portanto, eu começo a ter muito mais, uma maior visibilidade pelos astros, pelo universo. De novo, eu começo a reescrever uma nova parte dessa ciência. Então, veja, eventos isolados que acontecem no tempo diferente, mas que, com o envolvimento e a necessidade do mercado, surgem novos produtos. Esses novos produtos abrem novos mercados. Isso que a gente chama de efeito beija-flor, alguns falam efeito borboleta, né, porque é o exemplo de algumas borboletas batendo asas na Ásia, começa a movimentar o vento, esse vento encontra com o vento, e isso vai provocar um tufão na América, ou um furacão na América, porque isso vai ganhando proporções. Então, a analogia vem daí. Olhando para o nosso cenário atual, o que a gente tem aqui que a gente poderia ver um efeito beija-flor? Talvez o que nos trata melhor aqui, esse exemplo, é um smartphone, que é criado relativamente há pouco tempo. Eu acho que a maioria de vocês aí viveu num mundo onde não existia o smartphone, e ele surge. O que ele tem a ver? Com o aparecimento, com a invenção, com a introdução dessa ferramenta no mercado, ela abre oportunidades para uma série de coisas que até então não existiam, porque não tinham meio para fazer isso. Vamos a alguns exemplos. Uber. O Uber surge, ou as ferramentas disso, em função do smartphone. O próprio Airbnb, iFood, o Rappi, aluguel de patinetes, enfim, entre inúmeras coisas. Esse mercado inexistia. Ele surge a partir do momento que tem uma invenção, que tem algo novo nesse mercado. E o que é isso? Isso são inúmeras oportunidades para o mercado jurídico. A gente, quando fala em inovação, eu costumo ver muito dos advogados, em geral, advogado é conservador, não gosta muito de inovação. E eu brinco dizendo, vocês, advogados, deveriam ser os que mais gostam de inovação. Porque cada inovação surge inúmeras oportunidades na área do direito. Por quê? Porque o direito transita por tudo. Eu digo que ele sempre abre 3 grandes oportunidades para o direito. A primeira dela é a advocacy, que é ajudar o legislador a fazer a lei, a fazer a regulamentação. Toda novidade depende de uma regulamentação. Depende, seja uma lei, uma instrução normativa. Portanto, o advogado tem um mercado jurídico para ajudar a fazer isso. Depois tem uma oportunidade para o advogado consultivo. Criado a norma, criado a regra, a sociedade, nós teremos que nos ajustar a essa nova regra. Portanto, vem o advogado para nos orientar. Olha, a melhor forma de utilizar essa norma, essa regra é dessa forma. Surge o mercado para o advogado. E, por fim, o contencioso. Aqueles que não tomaram o cuidado de ficar atento a essa nova regra, que poderão cometer algum equívoco na legislação, poderão ser acionados e aí precisarão de um advogado para defender. Então, para cada inovação, veja bem, para cada inovação, abre-se 3 frentes para o advogado. O advocacy, que é ajudar a fazer a legislação, fazer a regra, a norma. Depois o consultivo, que é ajudar a sociedade a se adequar a essa nova regra. E, eventualmente, o contencioso para aqueles que não se adequarem, não se adaptaram ou não souberam utilizar corretamente essa regra. Então, exemplo aí do Uber, que precisa de uma legislação específica, as discussões com os taxistas, Airbnb, enfim, não vou ficar enumerando aqui. Então, vocês, advogados, não tenham medo de inovação. Pelo contrário, incentive, ame-as, porque isso vai abrir uma série de oportunidades. Estamos chegando ao final da minha fala, né? Eu estou olhando aqui porque eu estou compreendendo o tempo. Eu gosto muito de cumprir o que foi estabelecido a mim e vou conseguir cumprir aqui os 45 minutos que foram dados a mim. Eu brinco isso, que é o seguinte, seria muito estranho eu dar palestra ou dar consultoria em gestão se eu não cumprisse o tempo, né? Como é que eu posso falar em gestão se eu não tivesse capacidade de gerir o meu próprio tempo? Então, eu sou muito criterioso em acompanhar isso. E aqui, para a gente encaminhar para o final, a gente falou do iPhone, né? E aí, ele surge em janeiro de 2007, e aqui é uma historinha que eu queria trazer para vocês, quando eu falo que quando surge uma inovação, em geral, boa parte, principalmente os mais conservadores, tendem a ser refratários. Muitos, inclusive, a desacreditar, né? A fazer chacota em relação a isso. Não vai funcionar, né? Eu vejo um tempo atrás, e eu vivi isso, eu cheguei a presenciar, quando eu falava de peticionamento eletrônico, às vezes advogados mais conservadores, mais tradicionais, isso não funciona, isso não dá certo, né? Alguns juízes, desembargadores, não, isso é um absurdo, isso não vai dar certo. Está aí, está funcionando. Né? Carro autônomo também. Há um tempo atrás, não, impossível um carro andar sozinho.
Ridículo isso. E nós estamos vendo. Né? Lá fora, muito mais do que aqui. Ainda nós temos aqui muito distante de alguns países que já estão mais avançados. Ainda precisa desenvolver? Precisa, sim. Isso é um processo, é um moto contínuo esse desenvolvimento. Mas ele já existe, ele já está aí. Então, portanto, o convite que eu trago aqui é o seguinte. Para cada inovação, para cada nova ideia, não sejam refratários a ela. Não que a gente tenha que acreditar em tudo. Como eu falei, muitas delas não vão vingar, mas outras tantas irão vingar. E, às vezes, ser refratário só faz a gente gastar tempo, passar muitas vezes por ridículo. Porque a gente diz, isso no direito isso não funciona. Né? Advogado roubou, perdão, juiz roubou, isso é inadmissível. Não sei, talvez até seja, mas sempre dá um voto de crédito. Até porque, olha que eu não sou refratário, mesmo que não precise acreditar piamente no primeiro momento, eu posso acompanhar, eu vou me desenvolvendo. Essas regras, essas mudanças, elas vão passando por etapas, e se eu for acompanhando, eu vou me ajustando a ela. Mas a história que eu quero contar, talvez algum de vocês já os conheçam, porque é famosa. Quando a Apple lançou isso em 2007, logo depois foram entrevistar um cidadão chamado Steve Ballmer. Para quem não conhece, Steve Ballmer, na época, era o CEO da Microsoft, concorrente da Apple. E aí entrevistaram, falaram o que ele achava. Né? A Apple apresentando o iPhone revolucionário, e ele fez chacota. Mais ou menos a fala dele é assim, vocês estão de brincadeira, ridículo isso. Né? Um telefone que custa, eu não me lembro quanto mais, custa $500, alguma coisa assim, que era um absurdo, era muito mais caro do que qualquer telefone. Isso não tem a menor chance de funcionar. Um telefone que nem tecla tem, gente, dava risada. Tem um vídeo desse, se vocês forem no YouTube, vocês vão procurar esse vídeo, ele dando um telefone que nem tecla tem, ridículo. Bom, mordeu a língua. Né? O iPhone veio, tá aí, o smartphone, né, o iPhone, porque é da Apple, mas depois tem o Android e outras empresas que produzem isso, veio aí e revolucionou o mercado. Então, não vamos fazer chacota de inovações. Não vamos dizer, isso não funciona para nós. Isso não é, o direito isso é diferente. Pode ser, e com certeza muitas das inovações não vão funcionar, mas outras tantas irão. Então, não vamos dar uma de Steve Ballmer e pagar um mico, talvez, num curto espaço de tempo. Aqui, eu queria deixar com vocês essa frase que eu vi recentemente, ela foi do Leandro Carnal, acho que todos o conhecem, que é na crise que se distingue os amadores dos profissionais. O que isso quer dizer? Que as crises trazem dificuldades, elas trazem enormes desafios. E nós estamos vivendo aqui uma crise bastante importante, uma crise de abrangência global. Né? Agora, elas estão apresentando inúmeras oportunidades. E saibam, muitos irão aproveitar essa oportunidade, outros não. Então, o que cabe a nós? Ao invés de criticar, ao invés de reclamar, vamos olhar, vamos tentar identificar na área que eu atuo, no segmento em que eu estou, aonde estão as oportunidades. Porque aí sim eu terei sucesso. Então, aquelas pessoas que são amadores, que não têm a competência técnica, né, ou que não estão diretamente atentos a isso, vão ficar pelo mercado, como a história já mostrou inúmeras vezes, onde surgiram crises. Por outro lado, alguns vão identificar oportunidades nesse momento, vão ser criativos, encontrar soluções para problemas complexos, como eu falei lá atrás, vão inovar nesse mercado e vão ter sucesso. O que eu queria trazer para vocês é isso. Cumprir aqui rigorosamente, né? Era os 45 minutos, terminaria às 18h30, porque nós começamos às 17h45. Então, de novo, eu costumo dizer que esse é meu cartão de visita, né? Se eu estou falando de gestão, como eu falei lá atrás, eu tenho que, no mínimo, ser coerente com aquilo que eu prego. Aqui eu deixo com vocês o próprio, já que me mostrou, eu tenho um livro escrito Gestão Eficiente de Advocacia, foi editado pela Sampo. Você, quem tiver interesse, pode encontrar no próprio site da Sampo, ou na Amazon, por exemplo, ou em outras, de maneira virtual. Ele tem físico, ele também tem e-book, então aqueles que tiverem interesse poderão adquirir. A minha consultoria chama Bórea, também está presente nas principais, tem um site, www.baurea.com.br,
Também estou presente, seja pessoa física, Mário Ezequiel, e como Boria, nas mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. E como foi mencionado no início também, a Boria tem um canal no YouTube chamado Canal Boria, onde eu tenho alguns vídeos curtos, muitos da maioria deles, que faz parte de uma coluna que eu tinha, que era Minuto da Gestão, na Conjura, onde vídeos de 1, 2 minutos no máximo, dando dicas para a gestão de escritórios de advocacia. Então, quero mais uma vez agradecer a Damaso pela oportunidade, pelo convite, parabenizá-los pela iniciativa, né, de utilizar essas ferramentas importantes, onde você consegue disseminar conhecimento, disseminar educação sem fronteiras. Estamos presentes hoje em qualquer lugar do mundo, basta você ter uma conexão. Então, parabenizá-los por essa iniciativa e dizer que eu estou à disposição sempre que possível, sempre que eu puder contribuir com o meu conhecimento, será sempre uma honra e um prazer muito grande. Muito obrigado a todos aí, espero ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento profissional daqueles que nos assistiram. Ok, muito obrigado, professor Mário Ezequiel, pela sua brilhante palestra, pela sua apresentação que nos trouxe de forma muito clara essa questão no mundo jurídico, no mundo urbano, decifrando, portanto, né, aquilo que todos queriam saber, o que é, portanto, esse mundo urbano, foi decifrado, foi comentado, foi explicado, né, pelo nosso palestrante, Mário Ezequiel. E eu quero também agora me dirigir até você, que está nos assistindo pelo canal da TV Damásio no YouTube. Você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Então corre lá. Inscreva-se aí, portanto, no canal da TV Damásio. Clica lá no sininho para você ser notificado, ser avisado, né, de todos os vídeos, das apresentações. E também, aproveitando aqui o nosso palestrante de hoje, que também tem um canal no YouTube, né, que é o canal Boria, vai lá também. Inscreva-se no canal Boria, verifique os vídeos, dá um like também, ajude a propagar os vídeos, portanto, pela internet, para o maior público possível. Isso é muito importante. Isso nos ajuda, aqui no TV Damásio também, lógico, ao próprio Mário Ezequiel, a difundirmos cada vez mais, né, o nosso conhecimento para todos da internet. Muito importante contar com este apoio, né, com esta atenção de cada um de vocês que estão aí, portanto, nos assistindo. Então, vai lá. Canal da TV Damásio, inscreva-se também lá no canal Boria, também no YouTube, inscreva-se lá no canal Boria. Estamos aguardando. Agora, me permita, eu não posso deixar, Mário, a sua passagem aqui, importantíssima, no canal da TV Damásio, sem lhe perguntar, né, algo que é importante. Você que trabalhou, né, por 16 anos, né, num dos maiores escritórios de advocacia do país, que é o Matos Filho, estava à frente, portanto, da administração, da gestão, conhece como poucos profissionais no país como funciona a advocacia, a gestão jurídica de um grande escritório e também, lógico, de um médio escritório, de um pequeno escritório. Você tem, portanto, a expertise necessária, né, para toda e qualquer formatação de escritório no país, escritório de advocacia. E eu te pergunto, portanto, sendo agora na consultoria Boria, qual é o trabalho que o consultor, que a Boria, portanto, desenvolve junto a um escritório de advocacia? Como que se dá a atuação? Em que forma? Poderia nos trazer um pouquinho essa sua experiência e como você contribui, portanto, com a consultoria num escritório de advocacia? Bom, mais uma vez, obrigado aí pela pergunta. Sim, eu fiquei por mais de 16 anos como gestor do Matos Filho e há 5 anos tem a Boria, que é uma consultoria. A Boria atua basicamente em projetos estratégicos, né? Nós temos alguns consultores, alguns trabalhos fazemos com parceiros, né? Algumas atividades utilizamos empresas, colegas, parceiros, alguns fazemos só nós, outros fazemos em parceria com essas outras organizações. E basicamente o que a gente tem feito para atender esse mercado? Ajudar as sociedades a se organizar sob o ponto de vista de negócio, né, de empresa. Esse é um grande dilema também que durante muito tempo, e ainda existe uma certa aversão ao termo empresa, né, mas história não esquecer a parte, digamos, mais legal disso, mas a parte de gestão. Todo escritório é uma empresa de prestação de serviço jurídico, de diferentes tamanhos, né, tem grande, tem pequena, média, micro, né? Mas, portanto, todas as ferramentas de gestão, elas podem e devem ser aplicadas nas organizações. O que muda é o grau de complexidade.
Então, o que nós temos feito é ajudar as sociedades, desde grandes escritórios até pequenos escritórios, a utilizar essas ferramentas. Quais? Por exemplo, planejamento estratégico, ajudar o escritório a se posicionar estrategicamente. Ajudar os escritórios a escrever um modelo societário, um modelo de remuneração, de gestão da sua sociedade. Ajudar as sociedades a se desenvolver sobre o aspecto... Perdão, deu uma falhada aqui, por isso que eu perdi um pouco aqui. Mas usar os escritórios a se organizar, por exemplo, na parte financeira. Quais os indicadores que devemos ter? Plano de carreira, como organizar os advogados no seu processo de ascensão na carreira. Para alguns escritórios, atuamos como, por exemplo, conselheiro, ajudando os sócios com conselhos de gestão. Enfim, basicamente são esses os trabalhos. Aqueles que tiverem curiosidade poderão entrar no site da Borea e lá vocês vão poder identificar exatamente todos os serviços e atividades. E aquilo que eu falei, e reforço, todas as ferramentas de gestão, elas são aplicáveis em qualquer escritório, independentemente do tamanho. O que muda é a complexidade. Vou dar só um exemplo aqui para não esticar muito a minha fala, mas orçamento. Né? O orçamento ele é importante em qualquer organização. Você precisa ter uma peça orçamentária para você se organizar. É óbvio que num grande escritório, né, o Matos Filho, onde eu trabalhei, você tinha sistemas mais parrudos, sofisticados, com vários cálculos, ou você apurar o resultado do escritório, o resultado das diferentes práticas, rentabilidade por advogado, rentabilidade por sócio. Eu vou pegar um exemplo oposto, aquele escritório minúsculo, que é um sócio, uma secretária e um estagiário. Ele também precisa de um orçamento. Ele precisa saber quanto ele custa. Quanto é que ele custa no mês? O aluguel, o salário, luz, telefone, para ele saber quanto ele precisa ganhar. Isso não é um orçamento. É óbvio que, nesse caso, talvez uma planilha em Excel seja suficiente. Eu não preciso de um sistema parrudo. Uma planilha em Excel, muitas vezes, resolve isso. Agora, a ferramenta orçamento, o conceito, ela deve estar presente. E quando você tem consciência disso e utiliza essa ferramenta adequadamente, a sua chance de sucesso para o seu escritório é muito maior. Dei o exemplo do orçamento, mas isso vale para tudo. Isso vale para comunicação e marketing, isso vale para recursos humanos. Então, se eu sou pequeno, não compensa, ou eu não tenho condições de ter uma estrutura interna, eu não preciso ter algo muito sofisticado. Eu posso ter algo mais simples. Mas ter essas ferramentas vai ajudar muito o seu escritório a ter sucesso. E nós, na Borea, buscamos ajudar as sociedades nesse quesito. Muito bem, obrigado. Então, aqueles que estão buscando aí nesta área, né, um consultor, uma consultoria especializada que vai fazer, na verdade, o seu escritório decolar, né, o seu escritório, na verdade, marchar na estrada com passos largos, né, e de forma estruturada. Seguramente eu posso dizer para todos vocês e recomendar aí o nosso consultor, Mário Ezequiel, a consultoria Borea, né, para junto com você trilhar exatamente esta missão que é muito importante, né? Crescer com consciência, né? Crescer, portanto, de forma estratégica, requer, na verdade, inúmeros instrumentos que muitas vezes o advogado desconhece, né? Porque a gente na faculdade, e nós sabemos isso, e você sabe disso, quem está nos assistindo, né? Nós aprendemos lá, portanto, direito penal, direito civil, processo civil, trabalhista, portanto, direito previdenciário, ambiental, filosofia, ética, mas se esquece, na verdade, porque como vai gerir, como vai ser o gestor do escritório, como que vai administrar o escritório, como que vai administrar a própria coisa, a própria empresa, porque o escritório é visto, na verdade, desta forma como uma empresa, como você vai administrar, portanto, a sua própria carreira profissional. Então, essas coisas se entrelaçam e é sempre importante você poder contar com o apoio de alguém especializado, um especialista, alguém, portanto, que tem know-how, que tem expertise nesse segmento. Seguramente, né, eu tenho muita alegria de satisfação de poder trazer e apresentar para os senhores um dos profissionais, né, portanto, mais reconhecidos do mercado, que é o Mário Ezequiel, com mais de 30 anos de experiência aí, né, exatamente para todos vocês. Mário, muito obrigado. Uma satisfação, uma grande alegria tê-lo aqui conosco, no Damásio Educacional. Realmente um momento histórico aqui para todos nós, trazendo esta vertente, portanto, do mercado jurídico, explorando a questão do mundo BANI e nos trazendo, portanto, a sua expertise, o seu conhecimento, né? E eu acho que isso torna, na verdade, aquele que está nos assistindo, né, com conhecimento a mais, com uma vontade a mais e com consciência maior também, né, de como tem que caminhar, como tem que trabalhar,
de que forma, portanto, tem que fazer e vai fazer para poder crescer. Exatamente isso. Passo para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez aqui agradeço e parabenizo. É uma satisfação para mim compartilhar conhecimento, dividir isso. É muito rico, é muito gostoso e, mais do que tudo, é muito prazeroso. E eu sempre convido as pessoas a compartilharem os seus conhecimentos. Até porque conhecimento hoje é algo muito perecível. Antigamente as pessoas não compartilhavam o conhecimento porque eu tinha o saber e falava, se eu compartilhar eu posso perder o meu emprego, eu posso perder essa posição. Só que hoje o conhecimento é perecível, o que eu sei hoje, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, não tenha mais nenhum valor. E essa é uma ferramenta de mão dupla. À medida que você doa o seu conhecimento, que você passa, tem alguém dando o conhecimento dele para vocês. Então, sinto muito grato com isso, convido as pessoas a compartilhar. Todos nós temos conhecimento, todos nós temos um saber que pode ser dividido em diferentes instâncias. Então, estar presente num instituto, numa organização educacional, que nada mais é do que ensinar, apresentar e transmitir conhecimento, fazer parte disso é um orgulho e muito prazeroso. Continuo à disposição, naquilo que eu puder contribuir, será sempre um prazer, e aquelas pessoas que tiverem interesse poderão me acessar através dessas mídias sociais, e eu terei, dentro do possível, o maior prazer em atendê-los. Mais uma vez, obrigado e uma boa noite a todos. Ok, muito obrigado. Em nome do Damásio Educacional, agradeço pela brilhante palestra que foi proferida pelo consultor Mário Ezequiel nessa oportunidade. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, né, pela sua audiência, pela atenção, portanto, que tem dedicado às aulas especiais aqui no canal da TV Damásio. E eu quero aproveitar também, fazer um agradecimento muito especial aos nossos funcionários aqui dos estúdios da TV Damásio, que estão fazendo tudo com o maior carinho, maior atenção, fazendo chegar até você o melhor som, a melhor imagem, a melhor transmissão, difundindo, portanto, aí o direito com grande qualidade, né? Então, todos os estúdios aqui da TV Damásio, eu falo de um dos estúdios da TV Damásio, mas aqui, portanto, no nosso complexo, nós temos aqui, são mais de 10 estúdios, né, que estão totalmente ativos, né, e constantemente transmitindo aí, ainda que de forma remota, né, conhecimento jurídico, direito, para todo o país e todo o mundo. Agradeço, portanto, os nossos profissionais dos estúdios da TV Damásio por toda a dedicação, por toda a atenção. Uma grande alegria. Muito obrigado. Então, a todos vocês, muito obrigado pela participação, pela sua audiência. Mais uma vez, ao nosso consultor Mário Ezequiel, eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Até mais.